Vamos, Vamos lá. Gente, vamos. então vamos lá. Eu vou fazer uma fala inicial, Eita, a ideia é mais uma conversa informal, então a respeito dos espaços de memória, os espaços destinados a preservar e difundir a memória da comunidade LGBTI+ brasileira. Eu fiz um roteirinho de fala, porque minha fala é caótica, então existe uma grande probabilidade de eu me perder mesmo com o roteiro, mas vamos lá. Então vamos lá, boa noite a todas e todos. A gente vai iniciar então a nossa live Preservação da História e Memória LGBTI+ brasileira. Então essa live faz parte das programações de comemoração dos 29 anos do Grupo Dignidade. Então eu quero parabenizar primeiramente, né, o Grupo Dignidade e também queria estender os meus parabéns aos ativistas, às ativistas que fazem parte desse grupo e que trabalham aí há 29 anos por essa organização que é tão importante para nós aqui de Curitiba, do Paraná e acho que no modo geral do Brasil. Né? Vamos falar da Rafaele, o Lucas, o Tony, o David, o Matheus, a Gi, enfim, são muitos nomes, então eu parabenizo a todas e todos através desses. Também aproveito, num sentido mais amplo, para parabenizar e agradecer, obviamente, as ativistas e aos ativistas do movimento LGBTI+ brasileiro que trabalham desde o final da década de 70 pelo nosso direito de existir. Então, quero agradecer também por aceitar o convite de participar dessa live da professora Rita Colasso, do Museu Bajubá e do Memórias e Histórias das Homossexualidades do Rio de Janeiro. Perdão. Ao Leonardo Arouca, do Museu da Diversidade de São Paulo, e ao Ramon Bortolozzi, do Acervo Bajubá, também de São Paulo. Então, vocês representam 3 importantes esforços voltados à preservação e difusão das histórias e memórias LGBTI+ brasileira. Como a nossa live é muito curta, não tinha como convidar, tinham muitas outras pessoas que eu acho que seria muito importante estar aqui participando dessa conversa com a gente. Então, eu vou citar alguns com quem eu tive algum tipo de contato, algum tipo de aprendizado. A gente criou um grupo informal, né? Que a gente tem trocado algumas ideias e tem sido muito importante para nós aqui do CEDOC de Curitiba. Eu vou citar o professor Cláudio Nascimento e o professor Bruno Brulon, da Unirio, da Museologia Experimental da Unirio, que representam o Centro de Documentação e Movimento LGBTI+, do Rio, a Paula, a Júlia e a Larissa, do Arquivo Lésbico Brasileiro, ao professor e pesquisador Luiz Morando, que a gente sabe que há não muito tempo doou um importante acervo para o UFMG, em Belo Horizonte, e que recentemente lançou um livro, que eu ainda não li, mas quero muito ler, que é o Enverga, mas não quebra, Cintura Fina, em Belo Horizonte. Ao professor Márcio Caetano, da Universidade Federal de Pelotas, que é responsável pelo Centro João Antônio Mascarenhas de Memórias do Movimento LGBTI+ brasileiro. Ao Jackson Júnior, que é o historiador e arquivista responsável pelo blog que vem divulgando e resgatando a história do GATO, que é o Grupo de Atuação Homossexual, que marca o início da história do movimento LGBT em Pernambuco. A professora Dayana Bruneto, que é da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, Rede Lésbica Brasil. E, por último, não menos importante, o professor Sérgio Junqueira, do IBDSEX, Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, que é uma organização parceira do Grupo Dignidade aqui de Curitiba e que tem dado uma grande ajuda, tem contribuído muito para nós ali do CEDOC. Inclusive, o IBDSEX é o responsável pela gestão do acervo do CEDOC. Eu vou fazer uma fala bem rapidinha sobre o CEDOC, Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, do Grupo Dignidade. Vou falar rapidinho até para que vocês possam falar mais. A ideia, então, é que a gente tenha uma live aí de em torno de 1 hora, então, vou dar espaço para que vocês falem. Então, o CEDOC LGBTI+, foi inaugurado em 13 de dezembro de 2007, e ele leva um nome, ele homenageia o etnohistoriador professor Dr. Luiz Motti,
que é o fundador do Grupo Gay da Bahia, que é a organização mais antiga em funcionamento ininterrupto aqui na América Latina. Então, o GGB foi criado em 1980 e agora em 2021, inclusive, comemorou 41 anos. Então, eu quero parabenizar ao professor Luiz Motti e ao GGB. Então, hoje o SEDOC tem um acervo relevante acumulado no decorrer aí dos 29 anos de história do Grupo Dignidade. Então, são livros, revistas, jornais, fotografias, vídeos, trabalhos acadêmicos sobre a temática LGBTI+. Eu vou falar agora rapidinho de alguns projetos que são bem relevantes do SEDOC. Então, em 2011, nós tivemos o projeto que restaurou e digitalizou o Lampião da Esquina. Então, o jornal Lampião da Esquina passou pelo processo de desacidificação do papel, até porque o jornal é muito ácido. Ele passou por um processo de recomposição dos pontos com algum tipo de rasgo, algum tipo de fragilização. E, por último, ele foi digitalizado e disponibilizado no site do Grupo Dignidade. Então, umas 41 edições foram disponibilizadas em formato PDF e num formato pesquisável. Então, só para quem não sabe, o jornal Lampião da Esquina circulou entre 78 e 81. E ele foi o primeiro jornal de circulação nacional feito por homossexuais e para homossexuais. E, abre aspas, né, a história do jornal Lampião da Esquina se confunde com a história do surgimento das primeiras organizações do, chamado na época, Movimento Homossexual Brasileiro. Agora, em 2019, o SEDOC recebeu a doação de 30 caixas com um importante acervo do GGB, do Grupo Gay da Bahia, e a partir de uma parceria entre o Grupo Dignidade, o SEDOC e a PepsiCo do Brasil, a Doritos, né, a gente conseguiu viabilizar o projeto Acervo Histórico LGBTI+ Brasileiro. Então, desde janeiro agora nós estamos trabalhando nesse acervo. Sou eu, Ana, a Lu e a Fran, que são estudantes de museologia, o Lucas e mais recentemente o Alisson como voluntários. Então, a gente está trabalhando, organizando esse SEDOC. Então, a gente partiu da reorganização do espaço físico do SEDOC. A gente alterou o layout até para que haja uma separação física entre o acervo bibliográfico do SEDOC e o acervo documental. Então, a gente fez primeiro então, esse momento de reorganização e reestruturação do espaço físico. E num segundo momento a gente começou uma espécie de triagem, porque a gente, como são 29 anos de história do Grupo Dignidade, foram acumulados muitos livros e alguns fogem das questões, das linhas de interesse do SEDOC. Então, tudo que não tem alguma relação com a questão LGBTI+, com direitos humanos, com as ISTs, HIV e AIDS, a gente triou e separou. E também os livros que têm muitos exemplares. E a ideia é que, na sequência, a gente doe esse acervo, né, que foi retirado do SEDOC, para a Biblioteca Pública do Paraná. Então, agora no dia 11 de fevereiro, especificamente, nós abrimos a primeira caixa desse acervo doado pelo Grupo Gay da Bahia. São 30 caixas, como eu já havia dito, mas quando eu digo caixas, é difícil dar dimensão, porque são caixas muito grandes, com várias caixas daquelas de arquivo morto dentro. Então, o volume, a quantidade desse acervo é gigantesca, é muita coisa. Então, até ontem, nós tínhamos aberto 10 das 30 caixas, e nessa fase de pré-triagem, a gente tentou categorizar, organizar em grandes categorias mesmo. Então, revistas, jornais, materiais dos grupos, LGBTs, os documentos do GGB, cartazes. E é muito legal que durante essa separação nós encontramos algumas curiosidades, algumas preciosidades. Algumas edições do Gay Sunshine Press, que foi um jornal que inspirou o Lampião da Esquina, inclusive. O resultado de uma exposição que foi organizada pelo GGB, uma exposição postal. Inclusive, eles criaram um grupo de filatelia gay, LGBTI+, brasileira.
Daí tem uma foto que já circulou, o Tony já fez circular, que é uma foto autografada e com a dedicatória da Elizabeth Taylor. Então, assim, é um acervo gigantesco e com uma variedade e uma qualidade de acervo impressionante. Nessa semana, a gente começou os testes do processo de digitalização, que a gente pretende, além de organizar, categorizar esse acervo, também digitalizar o maior número possível de exemplares de itens desse acervo, para que haja disponibilização online e, dessa forma, acho que democratizar, facilitar o acesso, né? Acho que todos os museus, acervos, centros de documentação estão caminhando nesse sentido. Então, como o projeto, né, Acervo Histórico LGBTI+ brasileiro, o objetivo final, no final de um ano, é então ter a maior parte desse acervo catalogado, higienizado, digitalizado e acondicionado corretamente para que evite a deterioração, para que haja uma melhor preservação desse acervo. Então, fiz uma fala bem rapidinha, só para apresentar rapidinho o CEDOC. Nós combinamos, então, eu, o Leonardo, o Ramon e a professora Rita, cerca de 15 minutos de falar cada um e cada uma. Eu vou passar agora a fala para o Leonardo Arouca, do Museu da Diversidade. Daí a gente combinou, então, que na sequência vai falar o Ramon, do Acervo Bajubá, e por último a professora Rita, do Museu Bajubá e do Memórias e Histórias das Homossexualidades. A palavra é sua, Leonardo. Perfeito, obrigado, Alberto. Primeiro queria dizer que é um enorme prazer participar dessa mesa, que também faz parte dessa comemoração dos 29 anos do Grupo Dignidade, principalmente com a Rita e com o Ramon, que são parceiros de vida e de projetos, inspirações para mim e para o meu trabalho. A minha fala vai mais no sentido de fazer uma apresentação institucional do Museu da Diversidade Sexual, né, um pouquinho para falar da onde que surge, quais são as origens desse museu, como a questão da memória acompanha a sua formação, né, como ela é de certa forma embrião dessa instituição. Então vai um pouco mais nesse sentido, né, de traçar esses paralelos. O Museu da Diversidade Sexual é uma instituição que é inaugurada em 2012, né, por meio de um decreto, mas as origens dele remontam ao final dos anos 90, né? A partir de um grupo, de um determinado grupo que organizava a parada LGBT de São Paulo, né? E tinha já uma preocupação muito latente em relação à memória LGBT. Esse grupo em específico tinha muito dessa preocupação por conta do trauma da epidemia do HIV, do trauma da perda de amigos, companheiros, enfim, pessoas extremamente importantes para o movimento na cidade e que, enfim, com sua morte também levaram suas memórias. Muitas vezes seu patrimônio também foi dissolvido, foi para a família que não entendia um pouco o porquê daquilo e acabava dispersando aquele material, jogando ele no lixo, e esse patrimônio, essas memórias iam se perdendo, né? Então, nos anos 90, esse grupo, que é composto pelo João Silvério Trevisan, Fátima Tassinari, Franco Reinaldo também, que hoje é diretor do museu, tem algumas propostas. Uma delas é de criar um museu online, né, não muito parecido, mas levando em conta um pouco a inspiração do portal Mundo Mix, do André Fischer, que fazia muito sucesso no período. Essa ideia não vai para frente, né? Ela não se concretiza, esse museu não é criado, mas essa vontade, essa necessidade, essa angústia, ela se mantém nesse grupo, né? E aí, nos anos 2000, principalmente de 2010 para frente, você tem na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo uma explosão não, né? Mas um alavancamento já das políticas públicas voltadas à questão da diversidade sexual, né? Diversidade sexual e gênero. Então você tem em 2008 a criação do Centro da Coordenadoria de Assuntos para a Diversidade Sexual, do Centro de Referência da Diversidade Sexual também da Prefeitura. Você tem nos anos 2000 a aprovação da Lei Edson Neres e diversas outras leis também aprovadas em âmbito municipal, em diversas capitais brasileiras.
E junto com essa explosão, um pouco, né, com esse boom dessas políticas públicas, se constitui o museu em 2012, né? Um museu que é construído por meio de decreto, né? Ele acaba saindo do papel por meio de um decreto e também muito influenciado por essas pessoas que ali nos anos 90 já tinham essa necessidade de se criar um museu, né? Na época, o Franco Reinaldo, atual diretor do museu, era coordenador da Coordenadoria de Assuntos para a Diversidade Sexual e possibilitou essa criação do museu por meio de, enfim, algumas relações parlamentares que ele também tinha e que auxiliaram nesse processo de formação, né, junto com o secretário da época. Então o museu ele se cria em 2012, né, mas ele é criado como um centro de cultura, memória e pesquisa para a diversidade sexual e não como um museu, né? Então o processo, na verdade, de construção desse museu, ele também remonta muito às práticas cotidianas que se tinham dentro da instituição, né? Então, desde o início, mesmo não criado como museu, a gente, de certa forma, já fez uma opção por utilizar esse nome como o nome social da instituição, né? Em 2018, também por meio de um outro decreto, o museu se institucionaliza aí como um museu mesmo. E aí eu acho que acho que tem determinadas questões que são muito importantes, né? Uma delas é de como a questão e principalmente o medo da perda dessas memórias ter sempre estado ligado, né? E ao lado das práticas de criação desse museu, né? Existia esse medo nos anos 90, muito em decorrência da questão da epidemia da HIV/AIDS, e esse medo acaba fortalecendo, gerando esse museu, sendo o embrião desse museu, que se materializa nos anos 2000, e de certa forma, esse medo também da perda hoje, né? Não só, enfim, a perda também pela epidemia da HIV/AIDS, mas principalmente acho que agora, a gente vendo também a questão da epidemia do Covid, eu acho que o medo da perda dessas memórias ele é suscitado de novo, né? Então, essa é uma questão essa questão da perda da memória é uma questão muito recorrente na nossa instituição, né? É algo que pauta muito as políticas e a atuação da instituição, né, como um todo. E então a gente sempre tenta pensar quais são quais são as melhores formas de preservação desse patrimônio e dessas memórias, né? E para isso a gente criou alguns projetos, né? Entre eles a gente tem o projeto que é o Memórias da Diversidade Sexual, que visa sempre coletar, enfim, fazer depoimentos em vídeo, né? E é um projeto pensado junto com o cineasta Luffy Steffen também. É um projeto que visa sempre coletar as memórias de LGBTs da cidade de São Paulo que tenham acima dos 60 anos. Né? A gente conseguiu fazer apenas uma versão desse projeto, infelizmente. E após a gente fazer essa primeira versão, muitas das pessoas entrevistadas acabaram falecendo. Então, eu acho que isso suscita ainda mais a urgência de realizar projetos como esse, né? E eu acho que a questão da preservação da memória e do patrimônio, ela está sempre também muito imbrincada nas exposições que o museu realiza, né? A gente tem também muito a necessidade de ser um espaço em que artistas contemporâneos LGBTs possam manifestar suas artes ali, né? Possam manifestar seu trabalho, possam ter um espaço para expor, né? Então, a gente sempre tem um processo nas exposições que é de sempre coletar uma obra desses artistas que participam dessas exposições. É uma forma da gente também conseguir salvaguardar esse patrimônio e essa manifestação do presente, né, para gerações futuras. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem muito no Museu da Diversidade Sexual. E, além disso, a gente tem um outro projeto de memória que é ligado ao edital Mais Orgulho. É um edital de fomento a 25 paradas do interior e do litoral paulista. A princípio, esse edital sempre se organizava, né? Os produtos desse edital sempre eram as paradas mesmo, né? Eventos presenciais. Mas agora com a pandemia do Covid, a gente teve que requalificar um pouco esse programa junto com a comunidade
e a gente fez um processo de coleta de depoimentos com todas as cidades contempladas do interior e do litoral paulista, né? Nesse processo a gente coletou 156 depoimentos, que a gente está trabalhando agora para lançá-los, né? Foi uma coleta extremamente importante e depois da gente ter coletado também, infelizmente, muitas pessoas que a gente pôde entrevistar acabaram falecendo também. Então, eu acho que esses projetos dentro do museu representam muito também essa urgência, né, que a gente tem enquanto instituição para que essas memórias não se percam, para que essas memórias não se esvaiam. Para além disso, a gente tem um outro projeto, né, que aí se dá muito dentro das práticas cotidianas também do museu, que é a da salvaguarda dos arquivos, né, dos acervos. E um dos projetos específicos que a gente tem é com o acervo Cláudio Wonder, que é um acervo hoje da Diversa, né, que é uma instituição parceira do museu, mas é o museu que executa esse projeto, que é basicamente para tentar reunir, sistematizar todo o acervo da Cláudio Wonder e criar uma cronologia documentada a partir do seu acervo, né? O processo de trabalhar, particularmente falando, né, com o acervo da Cláudia Wonder, foi extremamente rico, porque eu acho que é um acervo que demonstrou não só o pioneirismo da Cláudia, né, a vivacidade das atuações da Cláudia, mas também são fragmentos extremamente importantes para contar a história dessas três ondas de movimento homossexual e LGBT, né? Então, eu acho que são esses os projetos que a gente mais realiza relacionados à questão da memória, e eu acho que eu encerro minha fala com isso. Obrigado, Leonardo. Agora, então, a gente vai passar a fala para o Remon, seu Bajubá. Obrigado. Gente, boa noite a todas, todos. É um prazer estar aqui, não só poder falar do trabalho que eu adoro, representando o grupo do Acervo Bajubá, mas poder estar aqui na celebração também do Dignidade de Curitiba, que é uma instituição, para mim, pessoalmente, muito importante, sendo curitibano, já nos meus 35 anos, saindo do armário, e ser a primeira instituição que eu tive referência, para poder aceitar quem eu era e lidar, Curitiba é uma cidade bem violenta, digamos, para os viados. E poder celebrar isso, trazer uma trajetória de trabalho é um prazer, O Bajubá, que eu vou falar, hoje ele está em São Paulo, ele começou em 2010, então a gente já está comemorando uma década de trabalho. E ele começa com uma iniciativa um pouco diferente, Ele vem com uma iniciativa de membros da comunidade LGBT, dentre algumas pessoas que eram ativistas e pesquisadores, então, nesse entremeio de fazer suas pesquisas, sobre a história, a memória LGBT, tinha um ativista que estava pesquisando as eleições de 82, A gente tem muito pouca memória da política institucional LGBT, e vendo candidatas e candidatos em 82 defendendo a pauta da cidadania homossexual. E daí, nesse meio de projetos, de trabalhos, a gente ia vendo material que esses pesquisadores e pesquisadoras iam achando, e acabava se encantando, com, nossa, como a gente não tem acesso, não conhece isso. Outra vertente que vinha também desse primeiro grupo eram pessoas que trabalhavam com aulas, que eram professores trabalhando com a esfera da cultura LGBT brasileira, muito através da literatura, e construindo uma coleção muito interessante de livros, E o terceiro, que muitas vezes a gente esquece, que é uma forma de ativismo tão importante, as pessoas não dão valorização nenhuma, que é o colecionismo. Então, muitas das primeiras pessoas eram basicamente, sapatões, viados, bis, que simplesmente colecionavam. Tinha uma coleçãozinha de pornografia, a G-Magazine inteira. Não inteira não, porque na época ainda se publicava. Tinha algumas coleções de pequenos boletinzinhos. E disso a gente foi vendo que tinha muito material que estava meio guardado em armário, estava naquele negócio que a gente sempre acha que é importante, mas vai guardando até faltar espaço e jogar fora. Desse grupo que ia conversando e ia se sensibilizando para essa questão ainda de maneira totalmente desorganizada, no começo de 2010, em um antiquário, a gente se deparou com uma obra que a gente sempre fala que é o estopim para o começo do Acervo Bajubá. Era um quadro em nanquim, com uma cena muito interessante de um sexo oral entre duas mulheres. É um nanquim muito bonito, embora todas as minhas amigas sapatões falam que claramente foi um homem que desenhou, porque ao invés de uma estar chupando o clitóris da outra, ela está chupando o umbigo. Mas do lado dessa cena tinha um nanquim escrito quarta edição em romano, quarta ilustração do boletim Eu Sou Uma Lésbica,
para quem hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas conhece, é uma obra da Cassandra Rios, extremamente famosa, uma das autoras, uma das pessoas que mais vendeu obras no Brasil de literatura, a autora proibida na ditadura militar, tendo publicado mais de quase 100 livros, se contar os homônimos, reedições, etc. E ainda naquela época, em 2010, contando né, 11 anos atrás, a memória dela ainda estava passando por um momento de esquecimento, né? Então, por um lado, essa obra trazia uma memória de uma produção de um dos cânones sapatões brasileiros. E embaixo dessa mesma obra tinha uma assinatura do Darcy Penteado. E o Darcy Penteado também veio a ser rememorado posterior, principalmente pela exposição do Museu da Diversidade, inclusive, como uma das maiores, né, um dos patronos do movimento, não só do movimento por ter participado do Lampião da Esquina, por ter participado da primeira campanha de prevenção HIV/AIDS junto com o Grupo GAPA aqui de São Paulo, mas em 1949 o Darcy fez aqui em São Paulo a primeira exposição homoerótica, um ano depois da Cassandra Rios lançar o primeiro livro dela, na década de 40. Para a gente foi tão chocante entrar em contato com uma obra em estado, infelizmente, muito depredado, tinha fungos, precisou passar para o restauro, mas aquilo simbolizou muito para a gente o que era a memória das nossas comunidades LGBTs, algo perdido no antiquário, se perdendo, né? Algo que a gente valorizaria com valor monetário gigantesco hoje em dia, na época por um preço super acessível, falando exatamente disso, quanto a memória das bichas, das sapatonas, das bis e das trans não é importante, né? E isso foi meio estopim para a gente começar, não, então vamos reorganizar o que a gente já tem, né? Então vamos começar a pegar essas nossas coleções, esses nossos trabalhos como ativistas, como docentes, professores, e vamos passar a guardar isso, né? A olhar e guardar com outros olhos. Um outro movimento, duas coisas extremamente importantes para esse começo, é ver que nessa época de 2010, os sebos também estavam passando por um processo de digitalização no estante virtual, no Mercado Livre, e ainda sem conhecimento do valor desses produtos. Então a gente pegou essa onda, principalmente na pornografia, e passou a vamos atrás e coletar o que a gente consegue. E nesse processo a gente foi encontrando Lampião da Esquina, a gente foi encontrando Xanda com Xana, foi encontrando a revista Rose, que para mim é super importante, a coleção completa, que é a primeira revista com nu masculina publicada em Curitiba, isso no final da década de 70, pela Grafipar, e vários outros modelos. Um que eu acho assim, emblemático é a segunda edição que a gente encontrou em um sebo gringo, vindo de fora, do Jornal do Gay. O Jornal do Gay era um jornal publicado, ele foi lançado meses antes do Lampião da Esquina. Era de um grupo aqui de São Paulo chamado Coridon, na verdade Coridon Brasil depois virou o Círculo Coridon, e era um boletim no começo de 78, antes de se fundar o Somos, que tinha algumas coisas muito interessantes. Uma proposta da comemoração do primeiro dia do orgulho gay brasileiro, homenageando o nascimento do Oscar Wilde, uma proposta de bandeira do movimento homossexual, né, dessa defesa, que era o Círculo Coridon do Gide, e um texto final falando das 30 últimos anos da cultura homossexual brasileira, da homossexualidade no Brasil. Isso antes do lançamento do Devassos do Paraíso, do João Silvério Trevisan. Pra gente foi tipo um, sabe, estouro de cabeça, de uau, né? Como a gente não tem acesso, não conhece isso, né? A gente tinha algumas referências de projeto, né? Tinha referência do Museu da Sexualidade, do GGB, conhecia o trabalho muito importante do AELCO, né? Com as coleções dos coletivos, dos grupos homossexuais organizados, o próprio trabalho do Dignidade, que eu falei que eu já conhecia do SEDOC, mas a gente via uma necessidade de se organizar enquanto comunidade, talvez uma nova geração de comunidade, inclusive. E o outro fator determinante, além dos sebos, foi conhecer uma das figuras mais inspiradoras para nosso projeto, que foi a Rita Colasso, que está aqui embaixo na telinha. A Rita tinha, desde a época dela, o blog dela, e era uma fonte difusora desses vestígios e fragmentos da nossa memória, né? E a gente começou a trocar mensagens com ela nesse encantamento mútuo, né? Eu lembro que uma das primeiras filosofias que a Cervajubá teve veio dela, né? Que a gente mandava as mensagenzinhas e fotos, olha o que tem. E ela falava, vamos continuar escavando, vamos continuar procurando, né? Escavando nesses sebos antiquários, né? Nesses armários perdidos, os vários viados sapatonas que tem por aí, a gente vai achando muita purpurina, muito brilho da nossa história, né? E foi meio que nesse impulso que a gente começou a coletar hoje, que é uma coleção com quase 4.000 itens, que vão de VHS, filmes, ingresso de show de transformistas,
jornais, livros, vários LPs, suportes, que vai desde registros do final do século XIX, com livros de medicina e jurídicos falando de homossexualidade no final do século XIX, a coisas contemporâneas, né? Eu brinco que a última aquisição que a gente teve foi a capa da Vogue com a Pablo Vittar, né? Uma coisa que a gente brinca e vai vendo, a Pablo está na capa da Vogue do ano passado, em 1953, na capa da Manchete, tinha a Ivana, uma das maiores artistas transformistas do Brasil, né? Então, em 50, 60 anos, a gente tá na cara da cultura e esquece que existe e depois volta, né? Esses ciclos são muito, muito interessantes na história. E aí a gente começou a ter essa coleção e começou a divulgar. A gente tinha ainda no Facebook, principalmente uma procura de pessoas na academia, pesquisadoras e pesquisadores, mas no meio da década a gente acabou decidindo vindo para São Paulo por questões de vida, né? A gente, diferente de, né, estruturas públicas, a gente segue a vida das pessoas que constroem o nosso coletivo, né? Um coletivo que não tem, que começou pelos nossos desejos e nosso orçamento também. Quando a gente veio para São Paulo, a gente teve uma preocupação bem grande de conseguir digitalizar o material, né? E conseguir não só tornar acessível para quem procurasse, mas tornar acessível para quem tivesse acesso à internet. E aí a gente se inspirou muito, muito em duas experiências. Eu sempre falo e refiro ao Museu da Sexualidade GGB como o primeiro grande boom, né? Eu até brinco, Darcy Penteado, em 78, pensa no museu homossexual, está na edição 0 do Lampião, mas é só um plano, e o Luiz Motti efetiva isso. E depois de efetivar, no final da década de 2000, o Dignidade digitaliza. E quando ele digitaliza o Lampião da Esquina, a quantidade de informações, não só na academia, mas dos movimentos de produção estética, de retomar o que foi no final da década de 70, começo da década de 80, foi inspiradora. E aí a gente pensou com o vasto material que a gente tem, o que a gente quer que as pessoas tenham acesso. E aí, por uma decisão, a gente falou, a gente precisa ver o que a memória ainda está pagando, né? Então a gente saiu das bichas e falou, não, está na hora da gente conseguir tornar acessível o material das sapatonas, né? E foi nosso primeiro projeto de digitalização, a digitalização do Xana com Xana, que ainda no meio da década era super pouco acessível, com uma estrutura que a gente tinha de digitalização, né? E que começou a divulgar, e foi uma resposta muito interessante, não só, né, das várias ativistas lésbicas, ativistas bissexuais também, que utilizavam esse material, de jovens ativistas trans, homens trans, que pegavam esse jornal para ver sobre o Anderson Rezer, né, uma figura trans da década de 80, masculina, para começar a rever isso. E começar a produzir. Eu lembro que mandaram um e-mail para a gente falando, a gente pode reproduzir para uma cartilha do movimento, a gente quer fazer uma formação usando um boletim Xana. A gente, com certeza, vão reproduzir, faz mimeografia, faz mimeografado é ótimo, né, faz xerocado. Né, em que década a gente está, né? Mas, e isso foi uma resposta super interessante. E com isso continuou o projeto, e aí no ano passado, né, quando a gente foi acabando o Xana com Xana, a gente pensou, o que a gente vai reproduzir agora, né? A gente ia pensar em digitalizar as edições que a gente tem do Outro Olhar, que seria a continuação da Memória Sapatão. Mas a gente pensou, vamos de novo trabalhar quais os apagamentos, né? Onde que ainda falta? E a gente foi encontrar um material que a gente tinha muito interessante, que eram os boletins do Quimbanda Dudu. Ou seja, trabalhar com a memória negra viada, com a memória negra LGBT, que é outro grupo que é extremamente apagado e tem tanta produção incrível, né? E aí isso acabou sendo o nosso primeiro projeto, né? As digitalizações da cara divulgar. Claro que a consulta, o material continua existindo, existia naquela época. Derivado dessa divulgação, alguém tá... São seus cachorros, Rita? O Instagram não é igual às outras plataformas que eu posso tirar o meu som, né? Aqui eu não sei como é que eu tiro o meu som. Tudo bem, eles participam juntos. Mas depois disso, quando a gente passou a divulgar, uma experiência muito interessante para a gente foi um contato vindo de maneira extremamente surpreendente por essas redes que a gente foi inserindo com o João Silvério Trevisan. O João Silvério estava numa etapa de lançar uma nova edição do Devassos do Paraíso. Tinha entrado em contato com o nosso coletivo, tentando procurar imagens para a obra, né?
a gente já tinha tido algumas experiências de formação, de oferecer, né, palestras ou cursos com parcerias com o Museu da Diversidade, com o SESC, né, com um trabalho de pesquisa que a gente estava desenvolvendo com material e começar a replicar e falar, já que a gente fala tanto de memória LGBT, por que a gente não fala da daqui? E não só falar, mas para a gente manusear a fonte é super importante, né? Qual a experiência de você folhear com uma luva, claro, uma edição original do Lampião? Para você tentar retornar o que era viver no final da década de 70. Para a gente é super importante isso, essa experiência com as fontes. Né? Essa experiência, várias vezes, a gente só tem por um relato de algum pesquisador, pela internet, por fotos muito distantes. E aí os cursos tinham muito esse impacto. Mas dessas várias redes, o Trevisan entrou em contato com a gente e perguntou, olha, vocês têm... E ele foi um dia visitar, ainda sem sede, inclusive, estava espalhado o acervo na casa de várias pessoas. E acabou sendo para a gente uma experiência muito interessante de utilizar o acervo para outras produções, né? E do Devassos acabou depois engrenando de uma exposição maravilhosa, que quem não é de São Paulo talvez não tenha visto, feita pela pessoa que está aqui do lado, inclusive, o Leonardo Aroca, que foi a exposição no Museu da Diversidade sobre o Devassos do Paraíso. E nisso a gente começou um processo de começar também a circular o acervo dentro das expografias de museus, né? Dentro das expografias onde aconteceu no Museu da Diversidade. Hoje em dia existem obras nossas na exposição no Memorial da Resistência, trabalhando com a resistência LGBT na ditadura. Alguns materiais nossos estão hoje no Moreira Salles, trabalhando a questão da arte travesti transformista em São Paulo e a obra da Madalena Schwartz. E agora a gente está em processo de também construir uma expografia, uma exposição sobre a história da AIDS no Brasil. Eu espero que saia agora no meio do ano, super interessante também. E nisso acabou sendo uma das formas de circulação. Paralelo a isso, né, e eu não vou me ater, tem vários detalhes dessas ações, estou falando meio genérico, panorâmico, a gente, em 2017, também começou a tentar suprir uma outra demanda nossa, a sede, né? Ter um lugar de fácil acesso e que não envolvesse na casa de alguém para consultas, né? E a gente começou uma conversa por projeto político com o pessoal da Casa 1. Imagino que a maioria das pessoas conheçam, mas para quem não é de São Paulo, às vezes a informação ainda não é acessível. A Casa 1 é um projeto de acolhimento para jovens LGBTs de 18 a 24 anos expulsos de casa. Geralmente de periferia, geralmente negros e negras, e principalmente vários deles, né, não cisgêneros e vários deles não homens também, né? A gente vai encontrar várias lésbicas e várias pessoas travestis, trans e bis. E através dessa política muito interessante que eles tiveram de captação e um trabalho da comunidade de acolher a própria comunidade, eu me sensibilizo muito por isso, porque eu trabalho com a memória do HIV e foi meio que aconteceu, né? Casa Brenda ali é um grande exemplo disso, mas a gente tem outros. Foi para a gente uma experiência que deu eco da nossa política. A gente quer estar ali, a gente quer que um museu, uma memória, um acervo esteja em um local que seja para a comunidade mais ampla possível. E em 2017 a gente começou essa conversa com a Casa 1 para tentar levar em uma parceria o acervo para lá. E foi muito interessante esse processo. Trabalho de acolhimento sempre é um torpedo de coisas que acontecem, então a gente foi resolvendo isso para ter uma sala com segurança, né, que o material não se extraviasse, que tivesse... Mas, ao mesmo tempo, tinha um trabalho da gente sensibilizar um público que não tem tanto costume em estar em acervos, museus, institutos culturais, para entender que aquilo é um patrimônio deles e delas também. E para a gente foi super importante construir outros projetos que tirassem a cara da academia, ou a cara do movimento classe média, ou a cara das instituições de pesquisa, educação, universidades. O que são espaços muito importantes. Mas a gente queria estar na casa da comunidade. Essa é um pouco da diferença. E nisso, a gente começou a desenvolver, com parcerias com a Casa 1, vários outros projetos, né? Projetos como o Laboratório de Memórias, ou seja, sensibilizar as pessoas no cotidiano delas. Você não precisa ser famoso, você não precisa ser um grande museu. Você já tem muitos vestígios, fragmentos importantes. Como a gente pode preservar isso? Como a gente pode guardar isso, né? No meu cotidiano, né? Eu tenho a minha coleção da Madonna nos anos 90, né? Um ícone bissexual que veio para o Brasil. Às vezes eu vou jogar fora, o que eu posso fazer para guardar? Se eu não quiser guardar, onde eu posso doar? Para a gente foi muito importante fazer essas trocas de experiências no laboratório de memória, e eles continuam acontecendo. Outra experiência super interessante também que a gente acabou desenvolvendo foi o Passagem Só de Ida, que é um podcast construído com histórias de vidas e biografias de pessoas LGBTs que saíram das suas terras para vir para São Paulo. Então é uma outra forma de narrar experiências
que a memória várias vezes, que a memória LGBT várias vezes esquece, né? A gente trabalha muito com os nossos, né, cânones, né, as pessoas que deram cara no movimento, que são super importantes, né? Mas é importante a gente ter na nossa comunidade muito mais ampla. Paralelo, a gente também começou, através, né, dessas redes, desenvolver também projetos de reconstituição de memória de grupos. Então a gente está, depois do Kimbanda, a gente foi atrás por falta de material, a tentar fazer e produzir material de memória oral com a Dé Dudu, o grupo do começo da década de 80, e aí conseguiu material, está desenvolvendo entrevista. Agora a gente está iniciando um trabalho com o grupo Outra Coisa também, que é extremamente apagado, né? A gente fala super dos Somos, mas raramente lembra que foi Outra Coisa. Foi o primeiro grupo a dar uma resposta à epidemia de HIV/AIDS. Tem um protagonismo em diversas coisas. E um terceiro também, iniciativa que a gente está tocando agora, é uma tentativa de formatação de uma coleção de política institucional LGBT, ou seja, campanhas, mandatos, eleições. O que a gente tem nessa memória? Porque a maioria das memórias que a gente tem são dos grupos, mas tem vários articuladores e pessoas que não estão nesses espaços. E a gente está desenvolvendo isso também através de uma coleção que vai se chamar Coleção Cátia Tapete, em homenagem a essa grande figura política travesti pioneira no Brasil. E, em paralelo, a gente tem essas nossas várias outras coleções que foi vindo desses fragmentos que achando, coleções de pornografia, coleção sobre a medicina e história da AIDS no Brasil, coleção sobre a memória do movimento homossexual masculino, ou geral, mas uma específica também sobre a memória do movimento das lésbicas e sapatonas, e de mulheres bissexuais colocadas juntas. Coleção de literatura, especificamente, uma coleção de memória da arte travesti e transformista, não vendo só as memórias que a gente tem das pessoas trans, né, na prostituição, nos meios de violência, mas na produção e na resposta estética que eles e elas criaram, né? E algumas outras coleções mais fragmentadas, como música, vinil, filmes, etc. Para não tentar me alongar, porque eu acho que, bom, vou finalizar rapidinho. Hoje a gente funciona de maneira coletiva, através de grupos de trabalho. Então a gente tem um grupo de trabalho jurídico, um grupo de trabalho de catalogação, ao qual, inclusive, Leonardo faz parte, uma ponte com o Museu da Diversidade. Todos nós estaremos no banco de dados juntos. Ao mesmo tempo, a gente também tem um grupo de trabalho com conservação, um grupo de trabalho com divulgação, comunicação e um de captação. E, por último, a gente tenta desenvolver parcerias com as redes. A gente tem um projeto muito interessante com o Museu da Diversidade, com experiências que a gente teve de trajetórias aqui em São Paulo. E aí a Rita vai falar mais. E algumas outras tentativas de participação nas redes, né? Como essa que estamos, mas a MAI, que é a rede latino-americana, que também precisa ser nomeada e reconhecida. E eu imagino que tudo que eu esqueci, a Rita vai complementar. Gente, muito obrigado. Obrigado, Ramon. Agora, então, a fala da professora Rita. Eu prefiro ser nomeada como pesquisadora. Não há nenhuma censura a você, não, mas é só demarcação de um lugar, né? Eu sou pesquisadora independente, então não sou vinculada a nenhuma instituição de ensino, em uma universidade. E no Brasil se tornou muito natural associar a função do pesquisador à do professor. Eu sou uma dessas exceções. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de participar desse evento, que é comemorativo das atividades do Grupo Dignidade, como o Ramon destacou, a iniciativa de digitalização e disponibilização pública da coleção do Lampião possibilitou uma enormidade de pesquisas. Foi um acontecimento muito importante. Estou muito feliz também em estar na companhia de pessoas que eu tenho muito carinho e que a gente vem trabalhando junto, vem participado de eventos conjuntamente e procurado desenvolver parcerias em várias atividades. Eu vou decepcionar o Ramon, vou decepcionar os outros colegas que estão aqui e vou decepcionar até o convite que me foi feito, porque eu vou fazer uma fala completamente na contramão da celebração.
e eu já vou avisando, porque será uma fala muito contundente. E aviso para as pessoas mais sensíveis que elas estejam cientes, porque a minha fala pode desencadear alguns gatilhos. Eu vou ler, porque eu quero seguir o encadeamento das minhas ideias e não me perder. Esse evento de hoje, né, que nós estamos aqui, que é tão benfazejo, porque ele registra e publiciza e divulga ações de resistência, né, como a do Museu da Diversidade Sexual, que vem atuando com recursos parcos, com uma equipe reduzidíssima, as ações do Acervo Bajubá, que é um empreendimento privado em que tanta realização vem conseguindo, como o breve balanço do Remon deu a perceber, são ações efetivamente de resistência, né? No entanto, a gente ainda encontra, em contrapartida, uma certa inércia de parte da nossa comunidade. E é a respeito dessa inércia, esse movimento inercial, é que eu vou falar. Claro, sem desconhecer e sem desvalorizar essas ações que eu reputo são fantásticas. Eu me sinto muito feliz de perceber que hoje a gente vive um momento de valorização da memória e de valorização do patrimônio cultural LGBT. Mas ainda há muita coisa para ser feita. E é nessa inquietação é que eu vou fazer a minha fala. Esse evento de hoje acontece num momento terrivelmente trágico para o Brasil. Um momento em que, a cada dia, batemos o recorde de mortes pela Covid-19. Mortes que sabemos, muitas poderiam ter sido evitadas. Tanto por uma ação política gerencial daquele que colocaram na presidência da República, quanto pela ação responsável, consciente daqueles que andam a aglomerar, a recusar o uso adequado da máscara. E o pior disso tudo é que estamos nos acostumando também a esses descalabros, naturalizando, incorporando, como se fossem da ordem natural da vida, como se não fosse possível agir em sentido contrário. As desculpas são as que nós conhecemos bem. Não há dinheiro, não há recursos, não há insumos. Enquanto isso, pessoas com nomes, trajetórias, desejos, projetos, afetos familiares agonizam, morrem, muitas sem sequer alcançar o tratamento médico. Apassivadas nas escusas, muitas pessoas se omitem. Se omitem de conclamar fábricas a reverter suas plantas industriais para produzir respiradores, oxigênio. Se omitem de reabrir fábrica fechada, ociosa, que poderia estar produzindo oxigênio. Se omitem de revalidar diploma de milhares de médicos brasileiros formados em instituições reconhecidas no exterior e incorporá-los no trabalho de identificação e isolamento dos novos casos. Se omitem de convocar um Comitê Cívico Nacional de Enfrentamento. Se omitem de criar um Fundo Nacional de Combate à Pandemia. Se omitem, enfim, de compreender que a situação que nos desafia a ações como numa guerra, sem trégua nem descanso, contra as mortes, a espiral ascendente do contágio, os sequelados, a fome em que se encontra relegada cada vez maior parcela da população. E no que nos diz respeito precisamente ao tema de nosso encontro aqui hoje, a quantas estamos? Qual a situação em que se encontra o nosso patrimônio histórico, para além das louváveis iniciativas que foram aqui destacadas e outras mais que nós conhecemos, que não haveria tempo de listar aqui? Durante o Congresso Constituinte, 1986 a 1988, as parcelas dotadas de comprometimento cívico se articularam, se organizaram para escrever na nova Carta da República o projeto de um novo país, justo, democrático, inclusivo, fraterno. Ali, entre os direitos fundamentais, consta o direito à defesa do patrimônio cultural, artigo 5º, inciso 73.
Já o direito ao patrimônio está assegurado no artigo 215. A elucidação do que seja o patrimônio cultural e abrange o patrimônio histórico, nós encontramos no artigo 216. Ele abrange, como falei, o histórico, o material, o imaterial, seja individual ou coletivamente considerado, desde que guarde relação com a identidade, a ação e a memória dos diversos grupos que compõem a sociedade nacional. Eles são esses diversos tipos que compõem o patrimônio cultural estão explicitados nos 5 incisos do artigo 216. São as suas formas de expressão, né, desses segmentos populacionais, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Depreende-se, portanto, que a Constituição de 1988 instituiu entre os direitos da cidadania o direito à cultura, ao patrimônio cultural. E também estabeleceu um mecanismo para a sua defesa, regulamentado em lei ordinária federal. Entretanto, a simples letra da lei não tem o condão de fazê-la valer. Antes, é a cidadã ou o cidadão que deverão torná-la exigível, cobrando a sua observância, reclamando quando não seja cumprida. Ocorre, porém, que, desgraçadamente, temos um traço de cultura que nos marca com uma certa passividade. Se, por um lado, temos um capital cívico inventivo e de alto potencial de resistência, como algumas dessas iniciativas foram tratadas hoje aqui, por outro lado, temos essa parte sombra, né, de nossa personalidade nacional. E esse lado sombra, digamos, é marcado por uma certa passividade, o resultado de uma tendência à descrença no Estado, nos direitos, nas instituições. Fruto, é certo, de séculos de uma burocracia tão cara quanto inoperante. Isso tem feito com que nos acomodemos, de certa forma, em inações pretensamente justificadas, em falas como sempre foi assim, não tem jeito, não tem dinheiro, não adianta, não há o que fazer. Algo semelhante com aquele que foi colocado lá na presidência da República e que veio a público dizer que nada podia fazer. Em apassivamentos e inércias, perdemos, em 2 de setembro de 2018, quase a totalidade do acervo do Museu Nacional, com os seus mais de 20 milhões de itens, precisamente no ano em que se completavam 200 anos de sua criação. E por que eu falo em apassivamento? Porque todos, ou a esmagadora maioria dos que ali trabalhavam, sabiam da situação de risco que envolvia a instalação elétrica do prédio. Ofícios foram enviados, foi denunciada a situação aos órgãos competentes, foi solicitada verba para reparos. Mas o que se fez enquanto a verba não veio? Continuou-se a agir protocolarmente, nos limites de sua função, cada um nos limites de sua função, protocolarmente. Nenhuma atitude efetiva de acordo com a urgência e o rigor que a ameaça exigia. E como patrimônio nacional, também assim está o patrimônio LGBT. Embora nos últimos anos venhamos assistindo importantes iniciativas, seja com a constituição de arquivos, acervos, museus, seja em pesquisas e ainda redes, tanto de entidades quanto de pesquisadores, que são iniciativas verdadeiramente notáveis, ainda não conseguimos fazer surgir, enquanto segmento, uma consciência operativa capaz de fazer frente aos inúmeros casos de violação do dever de guarda, conservação
e acesso. Ouvem-se dizer, pelo menos desde 2015, que as telas do pintor e ativista Darcy Penteado encontram-se armazenadas em condições técnicas não adequadas, comprometendo a sua integridade. Sabe-se, pelo menos desde 2016, ano do centenário de seu nascimento, que as fantasias do museólogo e carnavalesco Clóvis Bornai encontram-se tomadas por fungos e descosidos. Sabe-se que o prédio que abrigou a entidade de recreação e sociabilidade mais antiga que se tem conhecimento no país, a Turma OK, foi vendido e ninguém da comunidade se mobilizou para a sua aquisição. E assim perdeu-se parte significativa da memória da turma, inscrita em suas paredes e removidas por espátulas para uma nova pintura. Sabe-se que o prédio que por mais tempo, 4, 5 décadas, por aí, abrigou um espaço comercial de lazer e social nova, onde diversas trajetórias artísticas puderam se constituir, milhares de pessoas LGBT puderam se sentir acolhidas, encontrando amigos, parceiros, trabalho, integração, pertencimento. Encontra-se em vias de ruir, isso já de anos. E o que faz a comunidade? Movimenta céus e terra? Aciona parlamentares com vistas a conseguir uma verba parlamentar para obras emergenciais de contenção, que seja? Articula advogados, arquitetos, engenheiros, gente do meio artístico, pesquisadores, etc., para constituir um fundo público para a sua recuperação? Não. Seguimos no cada um cuida de si, de seus projetos e carreiras pessoais, de sua vidinha mais ou menos, burocrática, à la Eichmann, incapaz do exercício do senso de responsabilidade e julgamento em profundidade. Anestesiados com o não tem jeito, não tem dinheiro, não dá, não há como. Até que também ele vem abaixo. E então se enchem páginas e páginas de lamentações. Como o Casanova, certamente o símbolo material mais representativo da resistência sociocultural da população LGBT no país, não só carioca, como falei, mas nacional, vários são os outros prédios históricos, não pertencentes à comunidade LGBT, mas de diversos outros segmentos da sociedade nacional, que se encontram em estado de abandono e perigo pelo país. No Facebook, temos grupos de pessoas que se dedicam a lutar pela preservação desse patrimônio, sempre contra a tradicional leniência dos poderes e instituições encarregadas. Mas para a população LGBT, tão importante quanto Casa Nova, em termos históricos, não há. E nós não vemos, por enquanto, ainda, nenhum grupo se constituir na defesa desse patrimônio ameaçado. A questão é, ficaremos como o tal que se encontra lá na presidência, em Brasília, a dizer que não há o que fazer? Ou sairemos de nossa zona de conforto e buscaremos em conjunto, coletivamente, soluções? Essas são as perguntas que eu deixo aqui. Muito obrigada e desculpe pela contundência da minha fala num momento tão festivo, tão comemorativo, com muita justeza como esse do aniversário do Grupo Dignidade Curitiba. Muito obrigada. Obrigado, professora Rita. É uma fala mais do que importante e necessária. Não sei se mais alguém quer fazer alguma fala, quer fazer uma observação. Bom, Bernardo? A gente ganha o boom e está processando ainda, mas a Rita tem muita razão, né? Eu acho muito interessante a gente falar. A gente começou nosso projeto achando no antiquário um fragmento, né? A pergunta anterior é por que ele estava lá, né? Exato. Quanto tempo a gente vai deixar as coisas se perderem, né? Sim. A Rita... Desculpa, Leonardo, vou falar muito brevemente. Muitas pessoas, algumas pessoas, criticam Leila Nichols porque ela vendeu a sua coleção de imprensa alternativa para uma universidade do exterior.
mas a pergunta que se deve fazer é: se ela estivesse aqui, ela estaria salvaguardada? A Prefeitura do Rio de Janeiro, nos anos 80, criou uma fundação chamada Rio Arte de Cultura e publicou na imprensa, conclamando as pessoas que tivessem acervos da literatura independente que doassem para a Rio Arte para a constituição de um fundo. Eu fui uma das pessoas que doei. Só o jornal alternativo que eu doei, eu encontrei lá. Não pude fotografar, não me foi permitido o direito de fotografar, mas eu pude pesquisá-lo. Ele está descrito na minha tese de doutorado. Mas consta na internet o inventário feito posteriormente, depois que a Fundação Rio Arte foi extinta e esse acervo foi incorporado ao Museu da Cidade do Rio, a quantidade de itens que foram extraviados. João do Rio, esse ano, um literato hiper importante, porque modificou o patamar do jornalismo e da crônica no Brasil, está fazendo 140 anos esse ano. A mãe dele teve o cuidado de criar uma instituição para salvaguardar o acervo do filho, e parte dele foi doado para o Liceu, Gabinete Português de Leitura. A parte dessa instituição, a parte do acervo que ficou para essa instituição, as cartas dele, documentos, vários itens foram extraviados. Então, quer dizer, no Brasil nós não temos salvação, nem segurança, nem no Estado, nem nas instituições privadas. E nós precisamos assumir esse ônus para nós. Somente quando a comunidade assumir para si a responsabilidade pela guarda e vigilância do seu patrimônio é que ela vai poder modificar essa realidade. Desculpa, Leonardo, eu me alonguei demais, perdão. Que isso, Rita, sua fala sempre é necessária. Você falou em um momento sobre o acervo do Darcy, né? E eu acho que ele é um dos grandes exemplos do descaso do poder público com os acervos que tem essas marcas da diversidade sexual e de gênero, né? Para quem eu acho que mora em São Roque, conhece o acervo e pode visitar, eu acho que vale muito a pena e dar uma olhada em como o acervo está, em como a gestão pública do estado, do município vem tratando esse acervo, o que o prefeito pensa desse acervo, né? Porque ele está, de fato, em uma situação calamitosa, e eu falo em uma situação calamitosa, isso da visita que a gente fez em 2016 no acervo, não imagino como vai estar agora, assim, não tem nenhuma sinalização de uma possível doação desse acervo, uma possível manutenção desse acervo, nada é feito, né? Parece que se coloca ali e se coloca de propósito para o negócio queimar, para o negócio se esvair, né? Você abre as janelas do espaço para as obras pegarem sol mesmo, você tira até a manutenção ali básica que já tem naquela instituição para que aquele patrimônio, enfim, desapareça dali, né? E eu acho que tudo isso vem de uma vontade política e de uma atuação política da própria administração pública do Estado nesse momento, né? Do Estado não, perdão, do município de São Roque. Então, eu faço coro com essa fala da Rita, acho extremamente importante. Eu acho que é nosso papel monitorar essas instituições e auxiliar também essas instituições, né? Não é porque eu acho que a gente entende aquilo como Estado que a gente tem que deixar ali e achar que o Estado vai cuidar, porque ele não vai. Eu acho que eu acho que é nosso dever esse papel de monitorar a salvaguarda desse patrimônio, como ele está sendo organizado, como ele está sendo manuseado, né? Como ele está sendo gerido. Então, faço muito coro com a sua fala, Rita, foi extremamente necessária. Eu queria complementar uma coisa que eu acho importante, né? A gente está numa democracia, então a gente precisa fazer, ao mesmo tempo, os nossos rolês enquanto comunidade. A gente tem que garantir de ter a salvaguarda de parte e, ao mesmo tempo, tem que fazer o controle social fazendo parcerias com a institucionalidade, né? O Museu da Diversidade, o AEL tem também uma parceria gigantesca. Então, eu acho que é nosso papel como comunidade, sociedade civil organizada, conseguir dialogar e garantir isso. E disputar, né? Tem uma pessoa maravilhosa aqui embaixo que fez uma pergunta que eu acho incrível, falando: Vitório,
Me preocupa os acervos particulares de Rogéria, Jane de Castro e a própria Isabelita dos Patins. E uma das maiores respostas da gente enquanto comunidade discutindo com o Estado foi proposta pela Rita Colasso com a proposta do Dia do Testamento. De entender, e eu vou passar para ela a palavra para ela explicar melhor essa proposta, mas de entender que a gente dá nossas rolhas fora do Estado, mas a gente dialoga com ele também, e é super importante. Rita, explica um pouco como é que funciona o Dia do Testamento. Essa campanha surgiu a partir da minha indignação com relatos que eu li nas mídias sociais quando do falecimento de Jane de Castro, que davam conta da expulsão dos amigos que estavam acompanhando ela no hospital, outro relato que dava conta de que o corpo seria cremado, ou seja, num alijamento total da personagem de sua comunidade. E, então, eu me lembrei que no México existe esse evento, Dia do Testamento, onde os oficiais de cartório fazem campanha de conscientização para que as pessoas celebrem seus testamentos e oferecem desconto para a população. Claro que a legislação de lá é diferente da nossa, a cultura é diferente da nossa, mas a gente precisa abordar essas questões até para vencer os nossos tabus. Então, eu tive a ideia de promover um abaixo-assinado, né, uma petição pública, aos órgãos notariais, ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de conscientizar a população para a necessidade de fazer suas declarações de vontade. Pode ser o codicilo, que é o nome jurídico, seria um testamento de itens menos valiosos, né? Em vez de ser um imóvel, um carro, ações, ouro, joias, seria livros, recortes, esse nosso acervo pessoal que geralmente todo mundo tem, objetos de memória. Perdoe-me. Os nossos objetos de memória que a gente vai guardando ao longo da vida, e fotografias, e cartas, cartões postais, coisas que hoje a nova geração já não tem mais, porque é tudo digital, mas que as pessoas que têm mais algum tempo de casa, como é o meu caso, ainda têm esses objetos de memória em suporte papel. Então, a ideia é que nós comecemos a nos antecipar ao evento Finitude, que é um evento que nos vai atingir a todos, e deixemos já escrito para quem nós desejamos, para a Constituição nós desejamos legar esse nosso acervo pessoal, quem nós nomeamos que seja a pessoa de nossa confiança encarregada de fazer essa transferência. Isso tudo nós podemos deixar garantido em documento. E a gente sabe que muitas das vezes, mesmo com o documento escrito, juridicamente válido, vestido de toda a sua formalidade, ainda há parentes que vão contestá-lo, como foi o caso da herança do sambista Oswaldo Nunes, que havia deixado em testamento o seu apartamento em que ele morava no bairro da Lapa e os seus direitos autorais de suas composições para o retiro dos artistas. Ele deixou isso em testamento. No entanto, membros de sua família consanguínea se arvoraram no direito de contestar esse testamento na justiça e levaram uma batalha por anos. No final, claro, o testamento foi reconhecido e teve sua validade acatada, né? Operacionalizada. Então, nós que trazemos a marca do exílio da família consanguínea, sabemos que na hora do falecimento, essa família aparece como num passo de mágica, para se assenhorear ou do nosso cadáver, para alijá-lo da nossa família afetiva e dos nossos amigos, ou para se assenhorear de nosso patrimônio. E no caso de nosso acervo pessoal, para tirar no lixo ou, no máximo, vender na feira de quinquilharia da Praça 15 ou nos sebos, como eu já tive
a oportunidade de encontrar alguns, e Remon é um dos que salva insistentemente desse apagamento, dessa destruição. Então, é nisso que consiste essa campanha, para que as pessoas se conscientizem e façam as suas declarações para salvaguardar. Ah, mas amanhã eu vou fazer o arrolamento, eu vou listar tudo que eu tenho. Não, enquanto você ainda não lista, vai no cartório e faz. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer no cartório por instrumento público. Procura um escritório como é que se diz? Um escritório modelo de uma faculdade de direito, procura a Defensoria Pública, procura as ONGs do movimento LGBT que oferecem serviço jurídico, pergunta a eles como fazer por instrumento particular, mas não deixa o seu acervo se perder. Por quê? Porque a sua trajetória, a sua vida, a sua memória que vai ser preservada. E nós já lutamos tanto com esse apagamento, essas instâncias todas de descaso, nós precisamos que nós mesmos comecemos a mudar essa realidade. Leonardo, bom? Tem alguma fala? Tô totalmente contemplada, né? Eu acho que uma questão importante que a Rita tangenciou é a questão das famílias, né? Eu acho que isso é uma questão de monitoramento bem importante, né? A gente tem muitos casos, Darcy é um deles, da família, obviamente, ficar com todo o acervo do artista, e aí a família tem diversas questões em relação à sexualidade desse artista, acaba não liberando ele ou acaba não possibilitando que a gente possa fazer exposições, possa consultar esse material para trabalhar um pouco para a constituição da nossa memória, né? Então, acho que isso é muito importante, bem como, às vezes, inevitavelmente, a gente vai se deparar com algumas situações que o acervo é testamentado para determinada pessoa e quer fazer daquele acervo um objeto de lucro, né? Eu já presenciei algumas situações assim, né, de que a gente queria ter acesso, não tinha, enfim, às vezes um determinado valor que a pessoa exigia um valor extremamente alto para a consulta daquele material, um material que nunca que não dizia respeito a ela, a história dela, né, foi testamentado a ela, mas não dizia respeito a ela, mas mesmo assim ela impunha essa barreira econômica, assim, que eu acho que é bem, bem complicado. Então eu acho que dentro dessa engrenagem de pensar a salvaguarda, eu acho que é muito importante pensar também, né, o nosso direito como comunidade, né, para esses acervos, para esse patrimônio, né. Eu acho que é muito importante que a gente comece a repensar quais dispositivos a gente consegue formar para que esse direito seja efetivado, né. Eu tenho muito receio em relação a isso, acho que para além do Estado, muitas vezes é um grande outro empecilho, que é a questão dos familiares, que eu acho que acompanha também toda essa questão que a Rita falou, de não testamentar esse acervo para a comunidade ou para uma instituição de custódia que vai falar sobre. Eu vou Constituída está se consolidando. Eu faço uma proposição para que essa rede e outras pessoas mais que estejam nos assistindo, que a gente realize um evento pautando um seminário, uma roda de conversa, pautando essas questões. A questão jurídica, a questão da proteção, como nos constituir enquanto um coletivo proativo, que além de nossas pesquisas, além de nossas ações de salvaguarda que estamos realizando, mas que nós consigamos exercer o nosso direito, que está consagrado na Constituição e que está regulamentado em lei ordinária federal, e tentar demandar
formas de proteção. A gente sabe que a lei não é suficiente. A legislação patrimonial, ela tem ela em diversos momentos se mostra ineficaz. Mas eu penso também na questão política, na questão das articulações sociais, podem ser mais eficazes do que uma demanda jurídica. Eu sempre acredito que o bom senso possa prevalecer e o conserto das pessoas, no sentido de ação coletiva, podem produzir grandes realizações. Nós somos uma comunidade maravilhosa. O que nós conseguimos produzir em termos de reação e resistência durante a pandemia da AIDS é uma coisa estarrecedora no sentido de grandiosa. Uma comunidade que deu a volta por cima como deu na pandemia da AIDS e tudo que construiu de ação positiva, essa comunidade tem capital cívico, tem energia interna para ser dinamizada, para dar uma resposta positiva na questão do seu patrimônio. É o que eu acredito e que eu espero. Gente, eu queria complementar uma coisinha. Sou super a favor dessa campanha. Também convido o pessoal a conhecer essas outras histórias que o pessoal do chat está colocando, do Jorge Guinle Filho, na época da AIDS, que foi um bafafá, a história da Isabelita dos Patins, da Marília Pêra, que está sendo comentada, e entender que a gente precisa tomar ações, né, para esses patrimônios, essas coleções que vão se perder, mas também peço para quem é mais novo, quem é jovem, também entender o que vocês têm na casa de vocês também é patrimônio e coleção. Não é só o ingresso dos anos 70, você tem o seu boletim do seu coletivo de sapatonas da universidade de 3 anos atrás, de 4 anos atrás. Procura os grupos, doa se você se sente mais à vontade para uma instituição pública, né, para o Museu da Diversidade, ou doa para as instituições da sociedade civil, né, o Dignidade, ou seu bibliotecário LGBT no Maranhão, né, está saudando o Timbira, inclusive, presente. Procura a gente, em São Paulo a gente recebe por e-mail, por correio. Então, tentem fazer com que isso que a gente acha que é descartável hoje em dia seja registrado. A gente precisa registrar o que está acontecendo hoje também, né? Então, não deixem de doar, não deixem para amanhã. Tudo isso é importante. A sua coleção da Ana Carolina é importante para a gente. Mande, por favor. Gente, então eu acho que eu vou caminhar já para a finalização com um agradecimento. Agradecer, acho que todos nós nos sentimos provocados pela professora Rita, pela pesquisadora Rita. E obrigado pela participação. Eu acredito que essa conversa pode ser uma de muitas. A gente pode sim, como a pesquisadora Rita sugeriu, de repente promover uma sequência de lives, se quiser fazer algo mais formal, menos formal, enfim, mas promover um momento para a gente debater essa questão da salvaguarda do nosso patrimônio. É urgente e necessário. Então, eu quero agradecer ao Raymond Bortolozzi da Museu Bajubá, Leonardo Arouca, do Museu da Diversidade, a pesquisadora Rita, do Museu Bajubá e do Memórias e Histórias das Homossexualidades. Muito super obrigado por aceitar o convite, pela participação, pela contribuição, pela fala. Foi muito bom, foi incrível. Obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Alberto. Obrigado ao Grupo Dignidade. Foi um enorme prazer. Gente, obrigado também. Boa noite. Boa noite. Beijos, beijos. Usem máscara. Tchau. Verdade. Não aglomerem. Tchau, Rita. Tchau, Leonardo. Tchau, tchau.